mais um Papo Mineiro, e hoje nós vamos ter aqui uma querida amiga, uma advogada brilhante, especialista em direito do consumidor e também com muito destaque para o turismo, então é bom a gente ficar atento no que ela vai dizer. E também uma mulher inteligente, né? Mãe de família, e ela, como mulher, ela pode também contar uma parte de como é ser mulher nessa profissão com tantos homens, né? Seja bem-vinda, Luciana. Oi, Hernani. Para mim é uma satisfação estar aqui com você nesse Papo Mineiro. Estamos aí, vamos a esse bate-papo. Para mim é um privilégio. Essa vai ser uma prosa bem interessante para muita gente, viu? Ah, que coisa acho boa. Importante, né? Eu esqueci de falar que você faz parte da comissão, né? Direito do Consumidor da OAB Federal. Isso é muito importante, ter uma mineira lá no topo. Isso, nós estamos aí na luta, né, em relação à defesa do consumidor, né, na nossa presidência, a doutora Mariede Alagoas, estamos aí lutando a favor da parte vulnerável, que é o consumidor. Isso. Com muito prazer, com muita satisfação, vejo lá uma foto do seu pai, viu? Um homem que deixou um legado muito interessante, né? Muito um querido mestre. Para todo o direito mineiro, né? E nacional também, né? Então vamos lá, vamos ouvir sua história, querida. Então, eu sou quarta filha de uma família, né? Aristóteles e Elizabeth. Meu pai adorava viajar, adorava. E me levava, né? Quando nós éramos pequenos, nós íamos viajando, 4 filhos, eu lembro que eram 4 filhos e uma mala só, para todo mundo, e ele sempre querendo mostrar o Brasil para a gente, e isso eu tento resgatar e mostrar para os meus filhos, né? A beleza da nossa terra, com meus 15 anos, né? Uma viagem para os Estados Unidos, depois eu comecei a viajar com o papai, sozinho, com 18 anos, conheci a Europa, e sempre gostando de viajar com ele. E aí, com 22 anos, fiz a faculdade, entrei de administração de empresa, e papai sempre falava, não, faça direito, Luciana, você gosta de defender os seus direitos, não, quero administração de empresa. E aí comecei a administração, depois formei em direito. Aí comecei um doutorado em Bilbao, né, um País Basco, na Espanha. Depois casei, aí converti meus créditos do doutorado em mestrado. Fiz o mestrado aqui na PUC de Minas, lecionei durante 13 anos, legislação turística, e apaixonei pelo turismo, Hernando. Apaixonei. Que coisa boa, né? Que coisa boa. O casamento, é claro que eu lembro, né? Ah, então, contratamos o seu serviço, já temos... Foi um casamento muito especial que a gente pôde organizar, viu? Um casamento muito Isso especial. Mesmo. 21 umas anos. Inovações lá em vários serviços. Foi muito bom, viu? Nós tivemos um privilégio, né, de contar com o seu serviço. Nossa, olha como que passa, 21 anos de casado, 2 filhos e trabalhando. Você tem quantos filhos? Nós temos, né, 2. A Marina, de 16 anos, que preparou a festa toda de 15 anos, convite distribuído, veio a pandemia. Coitada, gente. Não teve. Vai comemorar os 18. Vai comemorar os 18. Eu falei com ela, vamos tentar aí o 17, mas também não dei por causa dessa nova variante, quem sabe os 18. 18. E o Pedro de 14. Muito bem. E aí, evidentemente, foi para o direito, porque a família era toda do direito, né? Mas papai era, né, o nosso escritório, Aristóteles Ateniense Advogados, nós temos mais de 60 anos no mercado mineiro, graças a Deus, com muita responsabilidade. Mas a área do meu pai sempre foi mais para empresarial, e é interessante que na época de escola, quando eu comecei a faculdade de Direito, eu fiz um estágio no PROCON do Ministério, da Prefeitura, e adorei o direito consumidor. E sempre eu falava
com meus pais, será direito do consumidor? Vai, Luciana, segue seu caminho. E seguir, Hernani. Sempre, nunca tive essa interferência, né? Ele era de uma outra área e ele adorava ver eu tentando aí a área do turismo, direito do turismo. Você imagina, quando eu comecei esse doutorado, foi em 98, e não tinha nada, só tinha um livro publicado, que já era um livro já com edição esgotada em São Paulo, e comecei... Deve ser do Mário Sene, do professor Mário, deve ser. Isso mesmo. E sempre tendo muito respeito pelo turismo, sabe? Tendo respeito pelo consumidor turista e tendo respeito àqueles profissionais que dedicam ao turismo, que não é fácil, né? Eu lembro que, assim, eu sempre falo que um dos meus padrinhos de casamento, ele era um proprietário de uma agência de viagem, tenho um tratamento extremamente cordial com as empresas ex-adversas, que na grande maioria são empresas aéreas, e sempre com ética e responsabilidade. Isso é muito bom, né? Depois de quase 25 anos de advocacia, buscando sempre os direitos dos consumidores, mas os deveres também, que a gente não pode esquecer, né, Hernani? Não. E a importância é esse respeito, né? Que mesmo que está lá do outro lado, respeita, né? Porque sabe que você tem um estudo, você tem uma base muito boa, né? Conta um pouquinho para nós, o que mais te atraiu nessa questão do direito do consumidor no turismo? Olha, foi muito louco, porque eu estava em Bilbao e eu assisti uma palestra em Madrid. Era um casal em lua de mel e eles tiveram um problema numa viagem. Aí eu lembro que eu falei com uma amiga minha assim, eu quero me especializar nessa área. Aí ela começou a rir, porque Espanha, o turismo é fortíssimo, né? Tem uma bibliografia intensa do direito dos turistas. Ela falou, você é muito engraçada. Turismo, direito. Eu falei, é isso que eu quero. Voltei para o Brasil, não tinha quase nada. E aí eu comecei, sabe? Aí eu fiz a minha tese de mestrado, transformou em livro pela Livraria Del Rey. Aí eu falei, não, agora eu quero um livro de bolso, um livro de pergunta e resposta. Aí eu lembro que uma pessoa falou comigo assim, Luciana, não cai bem uma advogada fazendo livro de pergunta e resposta, quer dizer, fraco, né? Eu falei, não. Não é fraco, não. Não é fraco, não, é pergunta e resposta mesmo, porque na hora do aperto, o consumidor, o turista, ele não quer saber da teoria, do estudo, ele quer saber se ele tem direito ou não. E foi muito bom. Aí eu fiz o Viajando no Direito, que era um livro de bolso, e eu tive uma ajuda, era uma equipe, tinha um jornalista, tinha um desembargador aposentado, 2 turismólogos, e foi uma delícia. Aí fiz o Viajando Direito, o site do Viajando Direito, aí lecionando na PUC, legislação turística, e aí eu tive o privilégio de começar também uma coluna no Estado de Minas, no Caderno de Turismo, durante 10 anos. Eu lembro. Né? Então, acaba, o Hernani, como que eu vou te falar? Nada foi programado, mas tudo eu quis fazer bem feito. Então, quando a gente faz bem feito, tenta fazer bem feito, as coisas vão andando. E hoje no escritório, para mim, é muito feliz, porque pode parecer assim meio, você está falando, é papo furado, não, mas é a satisfação do cliente, sabe? Mais do que os honorários, é a satisfação. E isso, o que acontece? Belo Horizonte é uma vila, né, Hernani? E é interessante... Eu brinco em a oitava vila de Minas Gerais, que são as 7 históricas, é a 8ª vila de Minas Gerais. Isso mesmo. Então, hoje eu tenho muita indicação. Olha, eu vou te dar um exemplo hoje de manhã. Hoje de manhã eu conversei com uma turista em Londres, conversei hoje com um grupo de Divinópolis, e eu falava, não, só de Belo Horizonte. E as coisas vão andando, sabe? Vai tendo gente... E graças a Deus, assim, e tendo nós mulheres, como você falou, eu acho que nós somos um povo, sabe? Assim, é muita coisa.
E tem que ter uma equipe. Então, eu tenho uma equipe aqui no escritório, eu tenho uma equipe na minha casa, tenho uma equipe... Hoje, a gente tem que ter essas equipes, pessoas nos ajudando, né? Sempre a gente conferindo, e vai dando certo. Eu estava conversando agora, mais cedo, né, numa outra entrevista, falando o seguinte, às vezes a gente está fazendo um trabalho, mas a gente não faz nada sozinho, né? Nem uma comida de gourmet a gente faz sozinho. Tem que ter uma pessoa picando, uma pessoa lavando, né? Então, a gente é a cara, às vezes, do processo, mas a gente tem uma ajuda por trás, né? Então, a gente tem que ser muito grato a essas pessoas, né? Que nos ajudam. Eu estou aqui te entrevistando, tem um corpo, tem um apoio técnico muito grande por trás, tem um coordenador, né? Que faz toda essa questão, né? Que é meu sócio. Então, é assim que a gente trabalha, né? A gente trabalha assim. Mas conta para nós. Eu quero que você conte um pouco assim, de uns 2, 3 casos, são mais terríveis, ainda são mal resolvidos por causa de legislação. Conta aí um pouco para nós. Olha, eu vou te falar o que está acontecendo hoje. Hoje, né? Hoje, o atendimento das empresas aéreas, os canais de comunicação estão péssimos, péssimos. E isso, Hernani, é tão louco. Eu represento na pauta da OAB Federal, a minha pasta é transporte aéreo, né? Então, nossa. E às vezes você tem como eu vou te falar? Quando falam assim, Luciana, vai para uma audiência pública no Congresso. Eu lembro uma vez que eu fui no Senado, falaram, hoje você vai falar no Senado. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou para o Senado? Aí eu fui tão cara de pau que eu mandei um recado para a Anastasia. Ele conhecia meu pai, né? Papai estava vivo. Eu falei, quem que vai me ajudar lá no Senado? E quando você vai para essas audiências públicas, você vai assim, com o presidente da ANAC, com o departamento dos juristas das empresas aéreas. E assim, como a gente está só mudando um pouquinho. Então, quando você chega... Eu lembro que quando eu cheguei no Senado, de repente eu vi o Tasso Gereissati, você vê aqueles desembargadores, aqueles senadores, e o Anastasia falou, quando ele passou, falou, Luciano, você é bravo demais, e brincou comigo. Quer dizer, mas é porque a gente, quando vê, é como a gente fosse uma piaba no meio dos tubarões, o consumidor, sabe? São departamentos jurídicos das empresas aéreas. Então, isso tudo é muito difícil. Por que eu estou falando isso? Porque nós que defendemos o consumidor, não é que nós somos bravos, mas a gente tem que ter uma experiência, uma vivência para enfrentar. E eu falo que nunca vou deixar de atender o meu consumidor, sabe? Mesmo com a demanda intensa aqui no escritório, graças a Deus, se não é coitado dos consumidores, está tendo uma problemática séria disso, mas a gente sempre tem que ouvir o que o consumidor está reclamando. Então, hoje, o que o consumidor está reclamando toda hora? Olha, é o descaso, Hernani. Quem propõe ação judicial ao consumidor, isso eu falo a todo momento, seja no Congresso, na Câmara, em qualquer lugar que a gente é convidado. O turista, ele não está querendo propor ação. Muitas vezes, mas é aquele de má fé. Mas o turista de má fé tem advogados de má fé, dentistas de má fé, mas isso é a parcela muito pouca. Aquele que viaja, que tem uma expectativa de viajar, ele quer resolver. Você imagina, hoje você viaja, você planeja uma viagem de 10 dias, uma semana, antigamente você viajava 30 dias, hoje você não tem nem poder aquisitivo, nem tempo para viajar tanto tempo. Então, você quer que dê tudo certo. Então, quando você chega no balcão do aeroporto, você vê que ninguém te atende direito, que não te atendem, você não consegue nem ir no balcão, porque hoje tem aquele estoque, né? Você não consegue nem um atendimento presencial. Hoje você é um mero localizador. Então, assim, o que eu vejo? Primeiro, os canais de atendimento estão péssimos. A semana que vem nós vamos ter uma audiência pública no Ministério da Justiça com a ANAC, e vamos falar isso. Os canais de atendimento, olha, são aquelas respostas mecânicas que o consumidor reclama e tem aquelas respostas como fosse um número. O consumidor ele fica 40, 50 minutos no telefone e não resolve. Então, é isso. Esse descaso é que motiva o consumidor ter raiva. E essa raiva é que, às vezes, não falo que todos, né? Mas tem uma parcela que fala, não,
eu vou procurar justiça. Eu vou procurar justiça. Hoje eu até fiz um acordo com a Azul, e ele falou comigo assim, Luciana, eu estou sem graça, o valor é tão pouco. Eu falei, não, você está certo. Quando você está reclamando por 500, 600 reais, não é o valor, é a cidadania. É a cidadania. Eu paguei. O que está acontecendo muito? Eu paguei a viagem antes da pandemia. E agora eles falaram que o meu bilhete perdeu a validade, eu não tenho direito a nada. E eu não consigo comunicar com a empresa. Então, é esse o descaso. Primeiro, é o problema da comunicação. Os canais de atendimento estão péssimos. Estão péssimos mesmo. O que eu vejo hoje um problema, muitas vezes é daquele passageiro que comprou, muitas vezes, a viagem internacional antes da pandemia, antes do dia 11 de março de 2020. Quando teve a pandemia, ele falou, deixa para crédito. A gente sempre pensava, né, Hernanda? Daqui a 15 dias a gente volta para o escritório, daqui a um mês tudo está normal. Não está. Então, Passou 2 anos. Passou 2 anos. Passou 2 anos. E aí, o que acontece? Aí ele fala, aquele crédito, agora vem essa Ômicron, né? É Ômicron, agora eu não vou viajar mesmo internacional. Aí liga para a companhia aérea. Aí fala, não, sua passagem perdeu a validade. Não está certo, né? Então, não está certo. Outra coisa que está acontecendo agora, com essa contaminação dessa Covid-19 está intensa, e graças a Deus, não estou aqui levantando bandeira política nenhuma, mas hoje é muito menos, né? Graças a Deus não tem tanta morte, né? E eu não escondo, meu pai morreu de Covid, né? Então, quer dizer, no começo da Covid foi uma loucura, nós não tínhamos vacina, então a pessoa tinha medo de viajar, porque não tinha vacina, ele estava com medo de se contaminar. Hoje, a pessoa está com medo de viajar, tá bom? Que a contaminação está branda, né? Os efeitos estão brandos, mas ele tem medo da fronteira fechar. Ou então, dele contrair a Covid no exterior e ter que fazer quarentena no exterior. Esse é o medo do consumidor. Então, ele quer cancelar. Aí a empresa fala assim, não, então você vai perder tudo. Mas espera aí. Aí a empresa fala, mas você comprou um bilhete não reembolsável. Mas eu comprei em 2019, no começo de 2020, eu não poderia supor da pandemia. Ninguém, né? Quem poderia? Mas o contrato é assim. Não, mas nós temos que fazer uma revisão. Então, o que a gente observa é que as cláusulas contratuais, elas têm que ser revistas com uma situação inusitada de força maior que a Covid. Então, hoje é isso, sabe? Muitas vezes é aquele consumidor que deixou para crédito, porque achava que ia resolver, não resolveu a situação, ele quer rever o dinheiro e a empresa, além de não dar essa comunicação adequada a ele, fala que ele perdeu tudo. E essa nova empresa que abriu aí, de repente fechou, Ita? Já temos ações, essa semana já distribuí, quer dizer, a Ita, né, Itapemirim. O que acontece ali? A gente tem muitos casos que a pessoa comprou, até incentivado, porque era um valor atraente das passagens, aí ela falou que o voo estava cancelado, remarcado, aí chegando perto da viagem, que era final de dezembro, janeiro, aí eles falaram, olha, fechou. E neste caso, o que a gente tem amparado pela agência reguladora, que é a ANAC, nós estamos falando que não, que a ITA ainda continua com responsabilidade. E nesse 15 últimos dias, o que nós estamos também recebendo muito é o quê? Vamos lembrar que, além do Código de Defesa do Consumidor, nós temos a Resolução 400, que é as condições gerais do transporte da ANAC, nós temos o Código Brasileiro da Aeronáutica e a Convenção de Montreal para Transporte Internacional. O que acontece? Com a pandemia, teve uma flexibilização em relação aos direitos do passageiro. Mas, em outubro, o transporte doméstico voltou ao
a resolução 400. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Com a contaminação da tripulação, vários voos agora estão sendo cancelados. Mesmo com esse cancelamento, não tira a obrigação da empresa perante o consumidor, não exclui. Um caso concreto. Hoje, os consumidores estão chegando no aeroporto, são surpreendidos com o cancelamento do voo. Mas, pela resolução 400, essa informação tinha que ser dada com 72 horas de antecedência. E ele só sabe na hora. Então, não pode. E a empresa, ela quer remarcar, a lei fala, voo próprio ou de terceiro. Aí ela não coloca, dificilmente ela está colocando em voo de terceiro. Eu estou inventando, tá? Um voo que ele comprou às 9 horas da manhã, vou inventar para Brasília. O próximo dessa empresa é só 5 horas da tarde, mas tem outra empresa que tem 11 horas da manhã, mas está colocando o consumidor não naquele voo de terceiro, mas quando a empresa aérea dispõe. E, às vezes, não está dando também a assistência material adequada. Qual que é essa assistência? É de comunicação, alimentação e hospedagem. E, sobretudo, que a gente vê de informação. Deixa o consumidor a léu, sabe? Não informa, ele é surpreendido. Muito interessante. E aí, você tem problemas também, apesar que sua questão maior são as companhias aéreas, mas você atende alguém reclamando de agências de viagem? Sim, sim. Temos agências, né, empresas físicas aqui, e mais muitas empresas virtuais. E essas empresas virtuais, elas falam, tanto as físicas como as virtuais, elas falam que elas são meras intermediárias, que elas são como corretores de imóveis, elas só estão intermediando o que é da companhia aérea para o consumidor final ou ao hotel para o consumidor final. Entretanto, eu entendo a posição das agências de viagem, como tenho muitos amigos agentes de viagem, mas nós temos a lei, que é o Código Brasileiro, que é o Código de Defesa do Consumidor, e que determina o quê? Aqueles que integram a cadeia de fornecedores, agência, hotel, empresa aérea, eles têm uma responsabilidade solidária, uma responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Eles respondem independente de culpa, é o risco da atividade. Aí a empresa fala comigo assim, Luciana, é injusto que eu responda de acordo com a minha comissão. Se eu ganho um valor de comissão, eu não posso responder da mesma forma que a empresa aérea, porque senão vai me quebrar. Vai me quebrar se eu responder da mesma forma. Mas isso é o risco da atividade. Hoje, eu tenho agências que me indicam. Quando vem com o cliente, eu falo, olha, você é responsável solidariamente, mas aí o próprio cliente, isso é interessantíssimo, o próprio cliente fala, não, Luciana, eu não vou entrar contra essa agência, porque no momento em que as empresas aéreas não me responderam, quem me deu a mão foi esse agente de viagem. E eu falo com ele, que bom. Então, quem sabe esse agente de viagem, ele pode fazer uma declaração na veracidade, lógico, falando que tentou te ajudar com a companhia aérea, isso eu tenho muito. E como agente de viagem, ele é importante para ser testemunha do consumidor, para fazer uma declaração. E, Hernani, isso é tranquilo. Quando o agente ele é parceiro do cliente, mesmo que aconteceu um extravio, o atraso ou o cancelamento, mas ele ajuda aquele seu cliente, esse cliente continua sendo o cliente, sabe? Ele não perde o cliente, não perde. Isso é muito bom, isso eu vejo direto. Ou então o cliente fala, eu tenho um agente de viagem, quando é grupo, nós temos muito grupos. Aí eu falo, traz seu agente de viagem aqui. Aí vem um agente super temeroso, né? Já está com raiva dessa advogada. E, de repente, ele vira cliente, porque ele estava naquela viagem, ele também passou um aperto. Tem agente de viagem aqui falando, Luciana, eu tive que ir para o hospital no exterior, porque a viagem foi uma bomba. Então,
É isso, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade, ética, sabe? E o consumidor, eu estou falando aquele de boa fé, aquele agente de viagem, parceiro, ele continua, o cliente continua confiando nele. Isso aumentou com a pandemia, Luciana? Olha, foi um boom. Ou já acontecia muito? De quê? Cancelamentos, atrasos, não Olha, vou te falar que atendimento. 7 anos atrás, até 5 anos atrás, a minha demanda era muito fevereiro, março, abril, depois setembro, agosto e setembro. Sempre. Eram uns picos. Desde 2017, direto. As pessoas começaram a viajar muito. Foi durante o ano todo. Não é a pandemia. O problema não foi a pandemia. Não, eles viajavam muito. E, assim, isso a gente vê pelo índice aqui, quando a gente, né, faz uma análise financeira, de ver a demanda. Então, de 2016 até comecinho de 2020, foi uma loucura. Aí teve a pandemia, tivemos... Também fechou, né? Fechou, e o consumidor ficou ao léu. Ele não conseguia comunicar com ninguém, só com alguns agentes de viagem, que, nossa, trabalharam muito para ajudar esses consumidores. E aí, muitos consumidores queriam dinheiro de volta. Tinha a lei que falava que só poderia, né, também não. Quando eu estou falando de companhia aérea, mas tem uma outra lei que é de hotelaria, de pacote, né, que falava o prazo. Tivemos um boom, assim, depois, no comecinho da pandemia, né? A pandemia foi em março, e desde dezembro, novembro do ano passado, está uma loucura. Está uma loucura. Né? Porque os consumidores começaram a voltar a viajar, vacinados, aí começaram a querer viajar, mas agora veio de novo essa pandemia, as fronteiras fechando, isso é um problema seríssimo que nós estamos tendo, porque às vezes a fronteira está fechada ou não está, eles estão pedindo um determinado requisitos e não precisa. Então, ainda está muito confuso, sabe? Para todo mundo. Cruzeiros marítimos. Você atendeu alguma coisa? Muito. Grupos, tivemos, porque eu tive aqui, por exemplo, 2 senhoras e estavam indo para a China, um cruzeiro de R$32 mil em que ia para a China. Aí, o que aconteceu? Uma senhora tinha 85 e outra 82. Queriam dar crédito para as senhoras. No meio da pandemia, elas falam, pelo amor de Deus, e eu estou querendo crédito para o transporte marítimo. Como é que mais de 80 anos vai para a China, gente? Não, nada, essas doninhas, elas são ótimas e viajam mesmo. Que coisa boa, que coisa boa. Olha que delícia, 82, 85 anos, eles queriam dar crédito. Ela fala, pelo amor de Deus, eu não quero viajar para o exterior tão cedo. Aí tivemos que entrar com a ação. Entramos com a ação, e aí conseguimos a restituição do valor de 10 parcelas, eu acho que está correto, porque na pandemia foi um baque, né? Mas elas conseguiram receber o dinheirinho dela de volta, ainda com uma correção. Muito bem. E aí? E a vida profissional influiu na pessoal ou não? Você levou de boa? Não, levei com uma funcionária maravilhosa, sempre tive funcionárias que sempre me ajudaram. Olha, quando eu tive minha menina, se eu não tivesse a minha funcionária, eu não estaria... A minha menina, eu tive 1 mês de licença, né? Nós não temos 4 meses, e do meu menino eu atendi um cliente 10 dias depois do parto. E se eu não tivesse uma infraestrutura, tive uma sogra que me ajudou muito, uma sogra e um sogro que me ajudaram muito, porque eu lecionava à noite, né? Papai e mamãe viajavam muito, então sempre gostavam muito dos meus meninos, mas não tinha tempo, né? Papai muito vinculado também à questão da OAB, mas tem que ter. Ninguém está sozinho, né, Hernani? Assim, nós temos que ter essa parceria. É uma parceria profissional, pessoal, e a equipe, e querendo bem, né? Assim, vamos fazer o correto. Querida, nosso tempo está terminando, está tão gostoso a nossa conversa, mas eu não gosto de passar muito do tempo, porque fica pesado para as pessoas ouvirem, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo.
Olha, para mim é uma satisfação, o público que seja do turismo ou não, antes de viajar, nós temos que viajar ciente dos nossos direitos e deveres. Gosto de viajar para o exterior, mas amo o nosso país, defendo o Brasil, adoro esse nosso café mineiro, adoro. E a gente buscar sempre viajar ciente dos seus direitos e deveres. Eu tenho um Instagram, um site chamado Viajando Direito, né? Ciente das suas responsabilidades. E eu queria convidá-los para conhecer esse site. E estou sempre à disposição, Hernani. Você, para mim, é uma referência do turismo. Obrigado. Me sinto extremamente lisonjeada de estar aqui conversando com você. Eu me sinto agradabilíssimo, viu? De ter essa oportunidade, que é sempre importante, né? Muito obrigada. Quero te agradecer bastante. Outras oportunidades, né? Claro, vamos. Eu falo que 2022 é um ano do reencontro, né? Então, esperamos a gente depois poder tomar um café presencial. Né? Que delícia, que delícia. Estamos juntos, Hernani. Muito obrigada. Muito obrigado e um grande abraço, viu? Para você também e para todos aí que estão nos ouvindo. Um beijo para todos. Um abraço. Aí tivemos uma aula do direito do consumidor, principalmente para dentro do setor do turismo, mas pode ser também, porque Luciana Ateniense já passou pelo PROCON e tudo, ela sabe muito bem, né, todas essas regras, essas normas, etc. E é sempre bom ouvir, né, uma pessoa que é empolgada com o que faz e também valoriza as pessoas que estão ajudando a fazer. Né? Isso é muito importante. Espero que todos tenham gostado e até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.